Olha, tem certas histórias que a gente não esquece, sabe? Aquelas que ficam grudadas na memória como sangue seco debaixo da unha. E essa aqui que vou contar pra vocês, rapaz, é do tipo que deixa marca. É do tipo que faz a gente olhar pro lado quando passa por certos lugares, mesmo depois de décadas. Abaetetuba, interior do Pará, ano de 1985. A cidade estava naquele clima meio sufocado que o norte conhece bem, com o calor pesado do fim de tarde, misturado com cheiro de rio e aquela umidade que gruda na pele. Mas não era só o clima que estava pesado, não. Tinha algo no ar naqueles dias, uma tensão que ninguém sabia nomear direito, mas que todo mundo sentia. Era como se a cidade inteira tivesse acordado com um pressentimento ruim, daqueles que fazem a gente olhar por cima do ombro sem motivo aparente. E o pior é que esse pressentimento, meu amigo, não estava errado, não. O que ia acontecer ali naquelas semanas ia manchar a terra daquela cidade de um jeito que água de rio nenhum ia conseguir lavar. Deixa eu te situar primeiro. Abaetetuba, naquela época, era uma cidade ribeirinha como tantas outras que a gente encontra pelo Pará afora. Casas de madeira com pintura descascando, ruas de terra batida que viravam lamaçal quando chovia, barcos atracados nas palafitas, gente vivendo do que o rio dava e do pouco que a terra oferecia. Mas não pensa que era lugar pacato, não. Tinha suas tensões, seus podres escondidos debaixo daquela aparência de cidade do interior onde todo mundo se conhece. Disputa de terra, grilagem, pistoleiro fazendo serviço sujo para quem pagasse melhor, político com mão suja até o cotovelo. E no meio disso tudo, tinha gente comum tentando viver, trabalhador que acordava cedo, mãe de família que estendia roupa no varal, criança que brincava descalça na beira do igarapé, gente que não tinha nada a ver com as sujeiras dos poderosos, mas que ia acabar pagando o preço mesmo assim. Agora presta atenção aqui porque essa parte é importante. No começo de 1985, começou a rolar uns boatos estranhos pela cidade. Conversa de bar, fofoca de mercado, aquele tipo de coisa que vai passando de boca em boca e que ninguém sabe direito de onde vem. Falavam de um grupo de homens que tinha chegado na região, gente de fora, com cara de quem não estava ali para pescar ou plantar mandioca. Uns diziam que eram jagunços contratados por fazendeiro grande lá de fora. Outros juravam que era coisa de político querendo limpar a área para não sei que projeto. Tinha até quem sussurrasse que era vingança, acerto de contas de coisa antiga. Mas ninguém sabia ao certo. E quando a gente não sabe, a imaginação faz o resto, né? O medo vai crescendo, vai tomando forma, vai virando essa coisa concreta que aperta o peito. O seu Raimundo, um velho que morava numa casa de madeira perto do porto, foi um dos primeiros a ver esses homens. Ele estava sentado na varanda dele naquela tarde, fumando um cigarro de palha e olhando o movimento do rio, quando viu uma caminhonete Ford branca levantar poeira na rua. Não era comum ver carro daquele tipo por ali. A maioria do pessoal andava de barco, de bicicleta ou no máximo numa moto velha. Aquela caminhonete parou ali perto e desceram 3 caras. Raimundo lembra até hoje do jeito que eles olhavam em volta. Não era olhar de turista, não era olhar de comerciante. Era olhar de quem está medindo terreno, calculando distância, procurando saída. Um deles usava camisa xadrez com as mangas arregaçadas, outro estava de boné puxado para baixo e o terceiro tinha uma cicatriz que cortava a sobrancelha. Raimundo fingiu que não estava prestando atenção, mas seu coração já tinha disparado. Ele conhecia esse tipo de gente. Tinha visto antes, em outras épocas, em outras confusões, e nunca acabava bem. Quando eles subiram de volta na caminhonete e foram embora, Raimundo apagou o cigarro e entrou para dentro de casa. Chamou a mulher, Dona Maria, que estava na cozinha preparando peixe para janta. Fia, ele disse com a voz baixa, acho melhor a gente ficar mais quieto esses dias. Tem gente estranha circulando por aí. Dona Maria olhou para ele com aquela expressão que mulher de velho sabido tem, aquela que diz que ela já entendeu tudo, sem precisar de muita explicação. Ela só acenou com a cabeça e voltou a limpar o peixe, mas as mãos dela tremiam um pouco. Eles tinham criado 5 filhos ali naquela casa. Tinham sobrevivido à enchente, à doença, à fome, mas aquele medo era diferente. Era medo de gente, e medo de gente é sempre o pior tipo. Nos dias que seguiram, a presença desses homens foi ficando mais constante. Eles apareciam em horários diferentes, sempre de carro, sempre em grupo. Às vezes eram 3, às vezes 4, uma vez foram 6. Paravam em frente a certos estabelecimentos, conversavam com algumas pessoas, faziam perguntas, queriam saber quem era dono do quê, quem morava onde, quem tinha ligação com fulano ou cicrano. E a cidade, que já era naturalmente desconfiada, foi se fechando igual ostra. As conversas nos bares foram minguando. As pessoas começaram a andar mais rápido pelas ruas. As janelas ficavam fechadas mesmo com o calor infernal. Era como se a Abaetetuba inteira tivesse entrado num estado de alerta silencioso. Todo mundo esperando, sem saber direito o que. Tinha um cara na cidade chamado João Batista, mas todo mundo conhecia ele como Batista do Mercado, porque ele trabalhava
trabalhava vendendo peixe no mercado municipal. Batista era um homem simples, na casa dos 40 e poucos anos, magro, com a pele queimada de sol e as mãos calejadas de tanto lidar com caixa de peixe e gelo. Ele tinha esposa, 3 filhos pequenos e morava numa casa modesta na periferia da cidade. Batista não era de se meter em confusão. Trabalhava de domingo a domingo, acordava antes do sol nascer para pegar os peixes frescos que chegavam dos barcos, passava o dia inteiro no mercado regateando com cliente e voltava para casa quando já era noite. A vida dele era isso: trabalho, família e de vez em quando uma cerveja com os companheiros no final de semana. Nada demais, nada que chamasse atenção. Mas o problema do Batista, veja bem, é que ele tinha um irmão, e esse irmão, o Sebastião, tinha se metido em umas coisas que não eram muito claras. Sebastião era diferente do Batista, mais novo, mais esperto, mais ambicioso. Não se contentava em vender peixe a vida toda. Queria mais, queria subir na vida, queria ter dinheiro no bolso e respeito na rua. E para conseguir isso, tinha feito uns trabalhos para um político local, um tal de Coronel Mendes, que era dono de metade das terras ao redor de Abaetetuba e tinha dedo em tudo que era negócio sujo na região. Sebastião começou como recadeiro, depois virou intermediário e por fim estava fazendo uns serviços que ele não comentava nem com o irmão, mas todo mundo desconfiava. E em cidade pequena, desconfiança vira certeza muito rápido. O que Batista não sabia e que só ia descobrir quando já fosse tarde demais é que o Sebastião tinha se envolvido numa treta grande. Uma dessas tretas de disputa de terra que no Pará sempre termina em sangue. O Coronel Mendes estava querendo tomar uma área que pertencia, pelo menos no papel, a um grupo de poceiros que vivia lá há gerações. Mas os poceiros não queriam sair. Tinham até conseguido apoio de uns advogados lá da capital e de um deputado que era contra o coronel. E o Sebastião, nessa história toda, tinha servido de olheiro, de informante. Tinha passado para frente informações sobre os poceiros, sobre quem liderava a resistência, sobre onde eles se reuniam. Tinha sido, sem talvez entender a gravidade do negócio, uma peça importante no esquema do coronel para expulsar aquela gente. Só que aí a coisa azedou de um jeito que ninguém esperava. Um dos poceiros, um cara chamado Antônio Ferreira, resolveu denunciar o Coronel Mendes para a Polícia Federal. Tinha juntado documentos, tinha conseguido testemunhas, tinha até gravações de conversa. E de alguma forma, o nome do Sebastião apareceu no meio dessa denúncia. Não como figura principal, mas como cúmplice, como informante. E quando o Coronel Mendes soube disso, ficou possesso. Porque se aquela denúncia prosperasse, se a Federal começasse a investigar de verdade, muita coisa ia vir à tona. Muita gente importante ia se queimar. E o coronel não era homem de deixar isso acontecer. Foi aí que aqueles homens da caminhonete branca entraram na história. Eles não eram da região. Tinham sido trazidos de fora justamente para isso, para fazer um serviço que o pessoal local não queria sujar a mão. E o serviço era claro: calar todo mundo que pudesse falar, eliminar qualquer ponta solta, apagar rastro. E o Sebastião, quer quisesse, quer não, era uma dessas pontas. Talvez a mais perigosa, porque sabia demais, porque podia fazer acordo com a Federal, porque representava um risco. Batista começou a notar que tinha algo errado numa quarta-feira. Tinha ido trabalhar normalmente, mas durante o dia percebeu que algumas pessoas olhavam para ele de jeito estranho. Um olhar meio de pena, meio de medo, sabe? Aquele olhar que a gente dá para quem tá marcado para morrer, mas ainda não sabe. No final da tarde, quando estava arrumando as caixas vazias do peixe, chegou perto dele o seu Zeca, um velho que vendia farinha ali do lado. Zeca era amigo da família há anos. Ele se aproximou devagar, olhou para os lados para ter certeza que ninguém estava ouvindo e disse baixinho: Batista, meu filho, tu precisa sumir por uns dias. Leva tua família e vai para casa de algum parente longe daqui. Batista sentiu o estômago gelar. Por quê, seu Zeca? O que está acontecendo? O velho balançou a cabeça. Teu irmão se meteu numa furada grande e esses homens que estão circulando por aí não fazem distinção de quem é quem. Para eles, irmão de fulano é a mesma coisa que fulano. Sai daqui enquanto é tempo. E antes que Batista pudesse perguntar mais alguma coisa, o seu Zeca já tinha virado as costas e saído apressado. Batista ficou ali parado, com o coração batendo forte no peito. A primeira reação dele foi de incredulidade. Ele não tinha nada a ver com as coisas do Sebastião. Nunca tinha se metido em política, em terra, em briga de poderoso. Era trabalhador honesto, pai de família. Por que alguém ia querer alguma coisa com ele? Mas ao mesmo tempo ele conhecia as histórias. Sabia que no Pará daquela época, principalmente no interior, as coisas não funcionavam com lógica. Funcionavam com medo, com poder, com a lei do mais forte. E se alguém tinha decidido que ele era problema, não ia adiantar argumentar. Não ia adiantar provar inocência. A sentença já estava dada. Naquela noite, Batista chegou em casa mais cedo do que o normal. A mulher dele, Neuza, estranhou. Ele nunca chegava antes de escurecer. Que foi, meu nego? Passou mal? Batista sentou na cadeira da cozinha, tirou o boné sujo de
de peixe. Passou a mão no rosto. Ficou uns segundos em silêncio e Neuza já sabia que era coisa séria. Ela parou o que estava fazendo e sentou na frente dele. Fala, Batista, tá me assustando. Ele contou tudo. Contou sobre os homens da caminhonete, sobre o aviso do seu Zeca, sobre as histórias que tinha ouvido pela cidade. Neuza foi ficando pálida conforme ele falava. Quando ele terminou, ela perguntou com a voz tremendo: "E o Sebastião, onde ele tá?" Batista deu de ombros. "Não sei. Faz uns dias que não vejo ele. Deve estar escondido em algum lugar, se é que tem juízo." Neuza levantou, foi até a janela, olhou para a rua escura. Os filhos deles estavam no quarto brincando, alheios a tudo. A mais velha tinha 9 anos, o do meio tinha 6 e o caçula tinha acabado de fazer 4. Ela pensou neles, pensou no futuro que podia ser arrancado deles de uma hora para outra e sentiu uma raiva misturada com desespero subindo pela garganta. "A gente precisa sair daqui, Batista. Hoje mesmo." Ele balançou a cabeça. "Para onde, mulher? A gente não tem dinheiro para passagem, não tem parente para nos receber longe. E se a gente sair correndo desse jeito, vai parecer que tem culpa de algo. Vai piorar a situação." Neuza virou para ele com os olhos brilhando de lágrima e de fúria. "Piorar como, Batista? Como que pode piorar? Vão matar a gente? Então já tá no pior." Eles discutiram a noite inteira. Batista queria acreditar que estava tudo exagerado, que o seu Zeca tinha ouvido boatos sem fundamento, que ninguém ia se atrever a fazer mal para uma família trabalhadora sem envolvimento nenhum com as tretas do Sebastião. Neuza, por outro lado, tinha aquela intuição de mulher que já viu muita desgraça na vida. Ela sabia, no fundo da alma, que o perigo era real. Mas no final, cansados, sem solução clara, acabaram decidindo que iam esperar mais um dia. Iam tentar falar com o Sebastião, entender direito o que estava acontecendo e aí sim tomar uma decisão. Foi o erro deles. Foi o erro que custou tudo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, numa casa maior com muro alto e portão de ferro, o coronel Mendes reunia seus homens. Ele era um sujeito de uns 60 anos, barrigudo, com o cabelo grisalho penteado para trás e aquele jeito de quem está acostumado a mandar e ser obedecido. Estava sentado numa cadeira de couro na sala, com um copo de uísque na mão, enquanto os homens da caminhonete branca esperavam de pé na frente dele. O líder desse grupo era um tal de Mário, conhecido só como Mário Cego, não porque fosse cego de verdade, mas porque diziam que quando ele estava trabalhando, não via nada além do alvo. Tinha fama de ser eficiente, rápido, sem deixar rastro. Era o tipo de homem que matava sem pensar 2 vezes e dormia tranquilo depois. O coronel tomou um gole do uísque, saboreou e então disse com a voz calma, quase entediada: "Vocês sabem o que tem que fazer. O Sebastião primeiro, depois qualquer um que possa abrir a boca. Não quero testemunha, não quero ponta solta, não quero surpresa. Fazem o serviço e somem. Vão receber o resto do pagamento quando tiver tudo resolvido." Mário Cego acenou com a cabeça. Ele não era de fazer pergunta, não era de questionar ordem. Para ele, aquilo era trabalho como qualquer outro. Tinha até uma lógica fria, quase profissional, no jeito que ele encarava as coisas. Não sentia prazer em matar, mas também não sentia nada contra. Era neutro, vazio, como uma ferramenta. E ferramentas não têm consciência. Os outros homens com ele eram parecidos. Tinha o Zé Preto, um sujeito alto e magro, com cara de poucos amigos e uma pistola sempre enfiada na cintura das calças. Tinha o Chico, mais jovem, na casa dos 20 e poucos anos, que estava nessa vida porque não conhecia outra e porque tinha aprendido desde cedo que a violência era a linguagem que funcionava. E tinha o Rato, que ganhara esse apelido porque era pequeno, ágil e conseguia entrar em qualquer lugar sem ser notado. Eles formavam uma espécie de quadrilha, mas sem a lealdade romântica que a gente vê em filme. Era só negócio. Faziam o serviço, pegavam o dinheiro e seguiam pro próximo. A vida de quem eles tiravam não significava nada. Era só mais um número, mais uma tarefa riscada da lista. Naquela mesma noite, eles começaram a se movimentar. Já tinham feito o trabalho de investigação nos dias anteriores. Sabiam onde o Sebastião morava. Sabiam a rotina dele. Sabiam que ele tinha uma mulher e 2 filhos pequenos. Sabiam também que o Batista era o irmão. Sabiam onde ele trabalhava, onde morava. Tinham uma lista, veja bem. Uma lista com nomes, endereços, descrições. E aquela lista tinha sido feita com cuidado, com informação de gente de dentro da própria cidade. Porque em todo lugar tem delator. Tem quem vende informação por mixaria. Tem quem prefere ficar do lado de quem tem poder, mesmo que isso signifique trair o vizinho. A casa do Sebastião ficava numa área mais afastada, quase na beira do mato. Era uma casa pequena de alvenaria pintada de azul desbotado, com um quintal cheio de galinha e uma mangueira velha que dava sombra. Sebastião estava lá dentro, sentado na mesa da cozinha, com a cabeça entre as mãos. Ele não era idiota. Sabia que tinha se metido numa enrascada sem saída. Sabia que o coronel não ia perdoar a traição, mesmo que não tivesse sido intencional, mesmo que ele não tivesse controle sobre a denúncia do Antônio Ferreira. Nos últimos dias, tinha pensado em fugir, pegar a mulher e os meninos e sumir rio acima.
ir para alguma comunidade isolada onde ninguém ia achar. Mas toda vez que pensava nisso, batia a dúvida. Será que ia adiantar? Será que eles não iam achar de qualquer jeito? Será que não ia só adiar o inevitável? A mulher do Sebastião, Socorro, estava na sala tentando fazer os meninos dormirem. Eles sentiam a tensão no ar, mesmo sendo pequenos. Crianças têm essa capacidade de perceber quando os adultos estão com medo, mesmo que a gente tente esconder. O mais velho, de 6 anos, perguntou: "Mãe, por que o pai tá tão quieto hoje?" Socorro forçou um sorriso. "Tá só cansado, meu filho. Dorme que amanhã tá tudo melhor." Mas ela não acreditava naquilo, nem um pouco. Por volta das 10 da noite, Sebastião ouviu o barulho de motor se aproximando. Seu corpo inteiro ficou tenso. Levantou devagar, apagou a luz da cozinha, foi até a janela e espichou com cuidado. Era a caminhonete branca. Ela tinha parado a uns 50 metros da casa, com os faróis apagados. Sebastião sentiu o sangue gelar. Sabia que era para ele. Tinha chegado a hora. Por uma fração de segundo, pensou em correr, em pular a cerca dos fundos e se embrenhar no mato. Mas e a Socorro? E os meninos? Se ele fugisse, iam matar eles no lugar dele? Ou iam deixar? Não tinha como saber. Não tinha como calcular. E foi nesse momento de hesitação que tudo se definiu. Porque enquanto Sebastião ficava ali, paralisado entre o instinto de sobrevivência e o medo de deixar a família desprotegida, Mário Cego e os outros já tinham descido da caminhonete e estavam se aproximando da casa. Eles andavam devagar, sem pressa, porque sabiam que não tinha para onde correr. A cidade inteira estava calada, as ruas vazias, ninguém ia aparecer para atrapalhar. Mário fez sinal para os outros se posicionarem. Zé Preto foi para o fundo da casa. Chico ficou vigiando à frente e o Rato foi até a porta. Bateram. 3 batidas secas, firmes. Sebastião sentiu as pernas fraquejarem. Socorro apareceu na porta da sala, com os olhos arregalados de pavor. "Não abre", ela sussurrou. Mas eles bateram de novo, dessa vez com mais força. E uma voz do lado de fora disse, calma, quase educada: "Sebastião, abre aí que a gente só quer conversar." Conversar. Essa palavra soou como piada macabra. Sebastião sabia o que significava. Olhou para a mulher, olhou para os filhos que tinham acordado com o barulho e estavam agarrados na mãe. Olhou para a porta de madeira fina que não ia aguentar nem 2 chutes. E então, num último átimo de coragem ou talvez de resignação, ele gritou: "Deixa minha família em paz. Eu saio, mas não mexe com eles." Teve um silêncio do lado de fora. Depois, a voz respondeu: "Então abre logo a porta e vem." Sebastião respirou fundo. Beijou a Socorro na testa, passou a mão na cabeça dos meninos e foi até a porta. Antes de abrir, olhou para trás uma última vez. Viu a mulher dele chorando em silêncio, viu os olhos assustados dos filhos, viu a casa humilde que tinha sido o mundo dele. E então, abriu a porta. A luz do poste da rua entrou fraca, amarelada. Ele viu a silhueta dos homens. Mário Cego estava bem na frente, com as mãos nos bolsos, tranquilo. "Vamos dar uma volta", ele disse. Sebastião saiu e a porta se fechou atrás dele. Socorro desabou no chão, segurando os meninos, rezando baixinho. Eles colocaram Sebastião na caçamba da caminhonete. Nem amarraram, nem bateram. Não precisava. Ele sabia que não tinha como fugir. A caminhonete arrancou levantando poeira e sumiu na escuridão da estrada de terra. Dentro da cabine, Mário Cego acendeu um cigarro e soprou a fumaça pela janela. "Onde vocês deixaram as ferramentas?" perguntou. Chico respondeu lá de trás. "No sítio do Carlinhos, como combinado." Mário acenou. O sítio do Carlinhos era um lugar isolado, a uns 15 quilômetros da cidade, cercado de mata fechada. Lugar perfeito para fazer o que precisava ser feito sem ninguém ver, sem ninguém ouvir. Sebastião ia na caçamba, sentado com as costas contra a cabine, olhando para o céu estrelado que se mexia por cima dele, conforme a caminhonete avançava. Pensava em tanta coisa ao mesmo tempo que era quase como não pensar em nada. Pensava na infância, nas brincadeiras com o Batista na beira do rio, na mãe deles que já tinha morrido fazia anos, no pai que tinha sumido quando eles eram pequenos. Pensava em como tinha chegado até ali, em cada escolha errada, em cada atalho que tinha parecido esperto na hora, mas que no fim das contas só tinha levado ele para esse beco sem saída. Pensava na Socorro, nos meninos. Será que iam ficar bem? Será que o coronel ia deixar eles em paz depois que ele sumisse? Ou será que iam atrás deles também? A caminhonete saiu da estrada principal e entrou numa trilha estreita que levava para o tal sítio. Os galhos de árvore raspavam na lataria e o barulho dos pneus na terra solta era abafado. Tinha um silêncio pesado ali dentro, quebrado só pelo ronco do motor. Sebastião olhou para os homens na cabine. Viu a nuca do Mário Cego. Viu o Zé Preto no banco do passageiro mexendo em algo que ele não conseguia ver direito. E teve um pensamento que era quase engraçado de tão absurdo. Esses caras iam para casa depois, iam jantar, iam talvez assistir televisão, iam dormir como se nada tivesse acontecido. Para eles aquilo era só mais um dia de trabalho. Chegaram no sítio. Era um descampado com um barraco velho de madeira, cercado de mato alto. Não tinha luz elétrica, não tinha vizinho por perto. A caminhonete parou e
e os homens desceram. Mário Cego foi até a caçamba e fez sinal para Sebastião descer. Ele desceu devagar, com as pernas bambas. Vamos ali dentro, Mário disse apontando para o barraco. Sebastião obedeceu. Não tinha escolha, não tinha plano. Só tinha o instinto de prolongar cada segundo, de respirar mais uma vez, de continuar vivo por mais um instante. Dentro do barraco tinha uma mesa velha, cadeiras quebradas e um cheiro de mofo misturado com terra. Zé Preto acendeu um lampião a gás que pendurou num prego na parede. A luz fraca e tremulante iluminou o rosto de Sebastião. Ele estava suado, pálido, com os olhos fundos. Mário se encostou na parede, cruzou os braços e ficou olhando para ele por um tempo sem dizer nada. Era uma tática que ele usava. Deixar o silêncio apertar, deixar a pessoa se desesperar por dentro. E funcionava. Sebastião começou a gaguejar. Olha, eu não falei nada pra ninguém. Essa história de denúncia eu não tive nada a ver. O Antônio que se meteu nisso sozinho. Eu só passei informação que o coronel pediu, mas nunca falei com polícia. Nunca dei nome de ninguém pra federal. Mário levantou a mão, fazendo ele parar. Não tô aqui pra ouvir tua defesa, Sebastião. Tô aqui pra resolver um problema e tu é o problema. E então Mário fez um movimento rápido com a mão e Zé Preto sacou a pistola. Sebastião nem teve tempo de gritar. O estampido cortou a noite, ecoou pela mata e depois voltou o silêncio. Ele caiu de costas, com os olhos ainda abertos, com uma expressão de surpresa congelada no rosto. Mário Cego olhou para o corpo por um segundo, deu uma última tragada no cigarro, jogou a guimba no chão e pisou. Pega a lona e embrulha. Vamos levar lá pro fundo e enterrar. Eles trabalharam rápido, mecânicos. Em menos de 20 minutos, o corpo do Sebastião estava num buraco cavado no meio do mato, coberto de terra, folhas e galhos. Ninguém nunca ia achar. Sebastião tinha virado só mais um desaparecido, mais um nome que o povo ia comentar por uns tempos e depois esquecer. Mas o serviço não tinha terminado, porque na lista que Mário Cego carregava no bolso tinha outros nomes, e um deles era o do Batista. No dia seguinte, Batista acordou com a sensação ruim ainda apertando o peito. Tinha dormido mal, sonhado com coisa confusa, acordado várias vezes durante a madrugada. Neuza também não tinha pregado o olho. Ela ficou a noite inteira olhando para o teto, rezando, pedindo proteção. Quando amanheceu, Batista tomou a decisão. Ia tentar achar o Sebastião. Ia perguntar nas bocas. Ia ver se alguém sabia dele. Precisava entender o que estava acontecendo de verdade para poder se proteger. Deixou Neuza e as crianças em casa. Pediu para ela trancar tudo e não abrir para ninguém. E saiu. Passou a manhã inteira procurando. Foi na casa do Sebastião, mas estava vazia, com a porta encostada e nenhum sinal de vida. Foi no bar que o irmão costumava frequentar, mas ninguém tinha visto ele. Foi perguntar para os conhecidos, mas todo mundo dava aquela resposta vaga, aquele não sei não, aquele desviar de olho que mostrava que as pessoas sabiam mais do que estavam dizendo. Que aí no meio da tarde, quando Batista estava voltando para casa, cansado e cada vez mais apavorado, ele viu a caminhonete branca parada na esquina da rua dele. O coração dele pulou no peito. Era plena luz do dia, tinha gente passando na rua, tinha criança brincando, tinha vida acontecendo normal. Mas aquela caminhonete ali parada justamente naquele lugar não era coincidência. Batista parou de andar, ficou ali parado no meio da calçada, tentando decidir o que fazer. Voltar correndo, fingir que não viu e tentar passar como se nada fosse, entrar em alguma casa conhecida e pedir ajuda. Mas antes que ele conseguisse tomar qualquer decisão, a porta do motorista se abriu e desceu o Mário Cego. Ele olhou direto para Batista, fez um gesto com a mão chamando ele e ficou ali parado esperando. Batista sentiu as pernas ficarem moles. Tinha gente por perto, mas ninguém ia se meter. Ele sabia disso. Em situação daquelas, cada um cuida do seu. Cada um finge que não tá vendo nada. É instinto de sobrevivência. É medo de virar o próximo alvo. Então Batista, com o estômago embrulhado e a boca seca, começou a andar em direção à caminhonete. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Quando chegou perto, Mário Cego deu aquele sorriso sem graça. Aquele sorriso que não chega nos olhos e disse: "E aí, Batista? Teu irmão sumiu, né? A gente precisa conversar contigo sobre isso. Entra aí que a gente vai dar uma volta rápida." A voz era calma, quase amigável, mas tinha uma firmeza por baixo que deixava claro que não era pedido. Era ordem. Batista olhou em volta, procurando o socorro que sabia que não ia vir. Viu a dona Lúcia, a vizinha velha, olhando pela janela e rapidamente fechando a cortina quando cruzou o olhar com ele. Viu o seu Joaquim atravessando para outro lado da rua, acelerando o passo. Viu um moleque de bicicleta parar, olhar a cena e sair pedalando rápido. Ninguém ia ajudar. Ninguém podia ajudar. "Eu não sei de nada do meu irmão." Batista tentou falar, mas a voz saiu fraca, trêmula. "Eu só vendo peixe, não me meto em confusão de ninguém." Mário Cego continuou com aquele sorriso. "Por isso mesmo que a gente quer conversar. Pra tu ajudar a gente a achar ele. Vamos? Sobe aí." Batista sabia que se entrasse naquela caminhonete não ia voltar. Sabia no fundo da alma. Mas também sabia que se tentasse correr, iam pegar ele ali mesmo, na frente de todo mundo. E talvez depois
depois fossem atrás da Neuza e das crianças. Então ele fez a única coisa que seu instinto de proteção da família mandou fazer. Obedeceu. Entrou na caminhonete. Sentou no banco de trás entre o Chico e o Zé Preto. A porta bateu e a caminhonete arrancou, deixando a poeira subir na rua vazia de gente que tinha visto tudo, mas não ia dizer nada. Dentro da caminhonete, o silêncio era denso. Batista sentia o suor escorrer pelas costas, sentia o cheiro de cigarro e de suor dos homens ao redor dele. Tentou controlar a respiração, tentou pensar em alguma saída, mas a mente estava um caos. Mário Cego dirigia tranquilo, uma mão no volante, a outra pendurada para fora da janela. Teu irmão se meteu numa encrenca feia, Batista, ele disse sem olhar para trás. Vendeu informação para quem não devia, traiu gente que não perdoa traição. Tu entende como é, né? Batista engoliu seco. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu nem sabia o que o Sebastião estava fazendo. Juro por Deus, eu sou só trabalhador, pai de família. Mário Cego deu uma risadinha curta. Todo mundo fala isso. Mas o problema é o seguinte, às vezes a gente não escolhe se meter ou não. Às vezes a merda respinga na gente só por estar perto. É injusto? Mas é assim que funciona. A caminhonete saiu da cidade, pegou a mesma estrada de terra que tinham levado o Sebastião na noite anterior. Batista reconheceu o caminho e o pânico foi aumentando. Começou a chorar sem conseguir controlar. Não era choro de soluço, era aquele choro silencioso que escorre e que a gente não consegue segurar. Pensou na Neuza esperando ele em casa. Pensou nas crianças que iam crescer sem pai. Pensou que não ia ver a filha mais velha se formar. Não ia ensinar o menino a pescar. Não ia ver o caçula dar os primeiros passos de verdade. Tudo aquilo que ele tinha construído, a vida simples mas digna, ia acabar ali, por causa de uma confusão que nem era dele. Por favor, ele conseguiu falar, a voz engasgada. Minha família não tem nada a ver com isso. Deixa eu pelo menos avisar eles, deixar um recado. Mário Cego finalmente olhou pelo retrovisor, os olhos dele encontrando os de Batista. E tinha uma coisa naquele olhar que era pior do que raiva ou crueldade. Era indiferença total. Era o olhar de quem não via uma pessoa. Via só um problema a ser resolvido. Tua família vai ficar bem. Ninguém vai mexer com eles. Isso aqui é só contigo. Mentira. Batista sabia que era mentira, mas queria acreditar. Precisava acreditar, porque era a única coisa que podia agarrar naquele momento de desespero total. Chegaram no sítio do Carlinhos. A caminhonete parou no mesmo lugar da noite anterior. Os homens desceram e arrastaram Batista para fora. Ele não resistiu, não lutou. Tinha uma parte dele que já tinha desistido, que já tinha aceitado o inevitável. Entraram no barraco e a luz fraca do lampião foi acesa de novo. O cheiro de morte ainda pairava no ar, mesmo que o corpo do Sebastião já tivesse sido enterrado. Batista sentiu aquele cheiro e soube que o irmão tinha estado ali, tinha morrido ali. Ele estava aqui, né? Perguntou com a voz apagada. O Sebastião? Vocês mataram ele aqui. Ninguém respondeu. Não precisava. Mário Cego tirou a arma da cintura devagar, verificou o carregador e olhou para Batista. Tu quer dizer alguma coisa antes? Algum recado? Batista pensou. O que falar? O que dizer quando tudo já está perdido? Pensou em tentar argumentar de novo, implorar, oferecer algo em troca da vida, mas sabia que não ia adiantar. Então disse a única coisa que importava. Fala para minha mulher que eu amei ela até o último segundo e para os meus filhos. Fala que o pai sempre foi honesto, sempre trabalhou direito e que não tinha culpa de nada. Mário Cego ficou olhando para ele por um momento, depois baixou a arma. Ninguém vai falar nada para ninguém. Tu vai desaparecer e daqui a uns dias todo mundo esquece. É assim que funciona. E então ele levantou a arma de novo e atirou. O corpo de Batista caiu ao lado do mesmo buraco onde o Sebastião tinha sido enterrado. Eles abriram mais um pouco a cova, jogaram ele lá dentro junto com o irmão e cobriram tudo de novo. 2 irmãos, 2 trabalhadores, 2 homens que tinham acordado naquela semana, achando que a vida ia continuar normal, agora estavam juntos debaixo da terra, no meio do nada, sem lápide, sem despedida, sem justiça. Quando Mário Cego e os outros voltaram para a cidade, já era fim de tarde. Eles foram direto para a casa do Coronel Mendes para dar o relatório. O coronel estava no escritório dele, sentado na cadeira de sempre, fumando charuto. Tá resolvido? Ele perguntou sem tirar os olhos dos papéis na mesa. Tá, Mário respondeu. Os 2 irmãos sumiram. Ninguém vai achar. O coronel acenou com a cabeça, abriu a gaveta, tirou um envelope grosso cheio de dinheiro e jogou em cima da mesa. Bom trabalho. Agora some daqui por uns tempos. Não quero ver vocês circulando pela cidade. E se alguém perguntar, vocês nunca estiveram em Abaetetuba. Mário pegou o envelope, contou o dinheiro rapidamente e saiu sem dizer mais nada. Para ele, o trabalho tinha acabado. Já estava pensando no próximo, na próxima cidade, no próximo alvo. Mas a história não tinha acabado. Porque quando Neuza percebeu que o marido não voltou para casa naquela noite, quando o desespero tomou conta dela, quando ela saiu na rua perguntando, gritando, implorando por notícias, a cidade inteira fingiu que não sabia de nada. O seu Zeca, que tinha avisado o Batista,
sumiu de casa e só voltou semanas depois. A dona Lúcia, que tinha visto tudo pela janela, jurou que não tinha visto nada. O seu Joaquim, o moleque da bicicleta, todo mundo que tinha presenciado o Batista sendo levado, todos negaram, todos fecharam a boca, porque em Abaetetuba naqueles dias, falar demais era assinar a própria sentença de morte. Neuza foi na delegacia. Encontrou um delegado cansado, corrupto até a alma, que anotou o nome do marido dela num caderno velho e disse que ia investigar. Mas ela viu nos olhos dele que não ia acontecer nada. Viu que ele sabia de tudo, que provavelmente tinha sido comprado pelo coronel, que era só mais uma peça no esquema podre que comandava aquela cidade. Mesmo assim, ela insistiu. Voltou lá todo dia por uma semana. Até que num desses dias, o delegado a chamou no canto e disse baixinho, com um misto de irritação e pena: Dona Neuza, pelo bem da senhora e dos seus filhos, esquece essa história. Aceita que seu marido fugiu, que sumiu, que foi embora. Para de fazer escândalo. Para antes que sobre para a senhora também. Foi a gota d'água. Neuza saiu daquela delegacia, voltou para casa, trancou a porta, sentou no chão da cozinha e chorou até não ter mais lágrima. As crianças ficaram em volta dela, sem entender direito, só sabendo que o pai não estava mais ali e que a mãe estava quebrada. E naquele momento, Neuza tomou a decisão mais difícil da vida dela. Ia ter que fingir que acreditava na mentira. Ia ter que engolir a dor, enterrar a raiva e seguir em frente como se o marido tivesse simplesmente abandonado a família, porque era a única forma de manter os filhos vivos. Era a única forma de sobreviver naquele lugar que tinha virado um campo minado, onde qualquer passo errado significava morte. Agora, se você está acompanhando essa história até aqui, se está sentindo o peso do que aconteceu com essa família, deixa teu like e se inscreve no canal, porque histórias assim precisam ser contadas, precisam ser lembradas, pra gente nunca esquecer do que acontece quando o poder não tem limite e quando a justiça vira piada. Mas a chacina não tinha acabado. Tinha mais gente na lista, porque o coronel Mendes era homem meticuloso e não deixava ponta solta. E uma dessas pontas era o Antônio Ferreira, o poceiro que tinha feito a denúncia original. Antônio morava numa área rural, num pedaço de terra que a família dele cultivava há 3 gerações. Era um homem de uns 50 anos, forte, com as mãos calejadas de tanto trabalhar na roça, com o rosto marcado de sol. Ele tinha esposa, 5 filhos já crescidos e alguns netos que viviam ali na propriedade também. Era uma comunidade pequena, umas 15 famílias no total, que viviam da agricultura de subsistência e de uma pequena produção de farinha que vendiam na cidade. Antônio tinha feito a denúncia porque não aguentava mais. O coronel Mendes vinha pressionando os poceiros há anos, mandando jagunço queimar plantação, matando gado, ameaçando. Tinha conseguido expulsar algumas famílias, mas Antônio e outros resistiram. Conseguiram apoio de um advogado da capital, de um padre progressista da região, de um deputado que fazia oposição ao regime. Tinham documentos, provas, testemunhas. Achavam que dessa vez ia ser diferente, que a lei ia funcionar, que a justiça ia prevalecer. Eram ingênuos. Não entendiam que naquele Pará de 1985 a lei funcionava só para quem tinha dinheiro e poder. Pro resto, só sobrava o medo e a violência. Depois que o Sebastião e o Batista sumiram, Antônio começou a ficar nervoso. Sabia que podia ser o próximo. O advogado dele tinha ligado da capital dizendo que a investigação federal estava emperrada, que tinham surgido dificuldades técnicas, que ia demorar mais do que o esperado. Era código. Significava que alguém tinha comprado alguém, que o processo estava sendo sabotado, que não ia dar em nada. O padre também tinha mandado recado avisando para ele se cuidar, que tinha ouvido boatos de que o coronel estava mandando limpar a área de qualquer oposição. Numa noite de sexta-feira, Antônio reuniu a família na casa principal da propriedade. Estavam todos ali. A esposa dele, Dona Raimunda, os filhos, as noras, os genros, os netos. Ele olhou para aquelas pessoas que eram tudo para ele, para aquelas caras que carregavam seu sangue, seu trabalho, sua história, e sentiu um aperto no peito. Olha, ele começou, a voz grave e firme. Vocês sabem da luta que a gente está travando aqui. Sabem que o coronel quer nossa terra e que ele não vai parar até conseguir. Eu fiz o que achei certo. Denunciei, procurei a justiça, confiei que as coisas iam se resolver do jeito legal, mas pelo jeito me enganei. E agora tem gente sumindo, tem sangue sendo derramado, e eu sei que a próxima conta pode ser a minha. O filho mais velho dele, João, levantou da cadeira. Então vamos embora, pai. Larga essa terra e vamos para outro lugar. Vida vale mais que terra. Antônio balançou a cabeça devagar. Essa terra é nossa, João. Foi do teu avô, foi do pai dele antes. Tá escrita no nosso sangue. Se a gente sair correndo agora, tudo que a gente lutou vai ter sido em vão. E esse desgraçado do coronel vai ficar rindo, vai tomar tudo sem pagar o preço. Dona Raimunda, que tinha ficado calada até então, falou com a voz embargada. E que preço tu quer que a gente pague, Antônio? O preço da tua vida? Da vida dos nossos filhos? Vale a pena? Ele olhou para ela e pela primeira vez em muito tempo, Antônio não
tinha resposta certa. Eles discutiram a noite inteira. Alguns defendiam que deviam resistir, armar o pessoal, defender a propriedade com arma na mão se fosse preciso. Outros achavam que era loucura, que iam todos morrer, que não tinha como ganhar de gente como o coronel que tinha dinheiro, poder e jagunço profissional. No final, decidiram que iam ficar, mas iam se preparar. Montaram turnos de vigia, conseguiram algumas espingardas velhas de caça, combinaram um sistema de alarme caso alguém estranho se aproximasse. Mas no fundo, todos sabiam que aquilo era ilusão. Era tentar segurar água com peneira. Se o coronel realmente quisesse, ia conseguir. E ele queria, porque alguns dias depois, Mário Cego e seu grupo receberam outra chamada. Dessa vez, o serviço era maior. Não era só eliminar uma pessoa, era mandar um recado para toda aquela comunidade de poceiros. Era fazer um exemplo tão brutal, tão chocante, que ninguém mais ia ter coragem de resistir. O coronel queria sangue, queria terror, queria que aquela história corresse pela região inteira e servisse de aviso. Quem mexe com ele, morre, e não morre sozinho. Mário Cego não era de hesitar, mas até ele estranhou a ordem. O senhor quer que a gente faça o que exatamente? Ele perguntou ao coronel. Só o Antônio? Ou o coronel soprou a fumaça do charuto, olhou para ele com aqueles olhos frios de cobra e disse: quero que não sobre ninguém daquela família que possa falar, que possa testemunhar, que possa ser problema. Faz do jeito que achar melhor, mas quero que seja rápido e definitivo. E quero que o corpo do Antônio apareça. Quero que achem ele. É para servir de exemplo. Mário engoliu seco. Até para ele, que já tinha feito coisa pra caramba, aquilo era pesado. Mas dinheiro era dinheiro, e ele não estava ali para fazer julgamento moral. Acenou com a cabeça, pegou o pagamento adiantado e foi planejar o ataque. Eles esperaram a noite de sábado. Sabiam que no sábado o pessoal ficava mais relaxado, bebia um pouco, baixava a guarda. Juntaram mais gente dessa vez. Chamaram uns reforços de outra cidade. No total eram 8 homens armados com pistola, rifle e até uma escopeta. Saíram de madrugada, chegaram perto da propriedade do Antônio quando ainda estava escuro. Deixaram os carros escondidos na mata, se aproximaram a pé, em silêncio. A comunidade estava dormindo. Só tinha um vigia, o filho do meio do Antônio, um rapaz de 20 e poucos anos chamado Pedro, que estava sentado numa cadeira perto da casa principal, cochilando. Eles pegaram o Pedro sem ele nem ter chance de gritar. O rato chegou por trás, tapou a boca dele com uma mão e cortou a garganta com uma faca. Pedro teve alguns segundos de agonia silenciosa antes de desmaiar e morrer. O corpo dele foi arrastado para trás da casa. E então começou o massacre. Mário Cego dividiu o grupo. Parte ia para a casa principal, onde o Antônio dormia com a esposa e alguns netos. Outra parte ia nas outras casas, onde moravam os outros filhos e suas famílias. A ordem era simples: não deixar ninguém escapar. A primeira casa que invadiram foi a do João, o filho mais velho. Chutaram a porta, entraram gritando. João acordou assustado. Tentou pegar a espingarda que tinha deixado do lado da cama, mas levou um tiro no peito antes de conseguir. A mulher dele começou a gritar e levou outro tiro. Os 2 filhos pequenos deles, que tinham acordado com o barulho e estavam chorando no quarto ao lado, foram... Olha, Thompson, tem coisa que é difícil de contar, sabe? Tem coisa que a gente não consegue colocar em palavras sem sentir a alma espremer. Mas eles mataram as crianças também. Mataram porque a ordem era não deixar testemunha, não deixar ninguém vivo, e eles obedeceram. Na casa principal, Antônio acordou com o barulho dos tiros. Pulou da cama, pegou a espingarda e foi até a porta. Viu os homens invadindo as outras casas. Viu o fogo dos disparos, ouviu os gritos. Entendeu na hora o que estava acontecendo. Voltou pro quarto correndo, gritou para Dona Raimunda e pros netos que estavam dormindo lá: se escondam, rápido! Mas não teve tempo. Mário Cego e outros 2 já tinham entrado na casa. Antônio deu um tiro de espingarda, acertou um deles na perna, mas antes que conseguisse recarregar, levou uma rajada de tiros que o jogou contra a parede. Dona Raimunda saiu do quarto gritando, implorando, dizendo que tinha criança, que pelo amor de Deus parassem com aquilo. Mário Cego olhou para ela sem expressão e atirou. Ela caiu no corredor com os olhos ainda abertos, ainda tentando respirar, até que parou. Os netos, 2 meninas de 7 e 9 anos, estavam encolhidas debaixo da cama, chorando baixinho, tentando não fazer barulho. Mas eles acharam, arrastaram as meninas para fora e fizeram o que pessoas sem alma fazem quando perdem o último resquício de humanidade. Não vou detalhar, não consigo. Só sei que quando amanheceu naquela propriedade, não tinha sobrado ninguém vivo. 17 pessoas no total. Homens, mulheres, crianças, velhos, todos mortos. Alguns fuzilados, alguns degolados, alguns outros jeitos que nem vale a pena mencionar. Mário Cego e o grupo saíram de lá quando o sol já estava nascendo. Deixaram os corpos onde caíram conforme a ordem do coronel. Deixaram o corpo do Antônio bem visível, na porta da casa principal, para quem chegasse ver. Era o recado, era o aviso. Esse é o preço de desafiar o poder. Isso acontece quando você tenta usar a lei contra quem fez a lei para benefício próprio. Quando a notícia do massacre
massacre chegou na cidade, na manhã de domingo, foi como se uma bomba tivesse explodido. As pessoas não acreditavam. 17 mortos, uma família inteira, crianças também. Não podia ser verdade, mas era. A polícia foi até lá, fez o trabalho de corpo presente, tirou foto, anotou o nome, mas ninguém foi preso. Nenhuma investigação séria foi aberta. O delegado disse que tinha sido conflito entre poceiros, briga de terra, coisa interna. Disse que ia investigar, mas que essas coisas eram complicadas, que não tinha testemunha, que ia demorar. E nunca saiu nada. Nunca prenderam ninguém. O coronel Mendes continuou livre, continuou rico, continuou poderoso. Morreu anos depois, de velho, na cama, cercado de família e considerado um pilar da comunidade. Mário Cego e os outros sumiram da região. Foram fazer serviço em outro estado, matar outras pessoas, acumular mais sangue nas mãos. Alguns morreram em troca de tiro anos depois. Outros viraram evangélicos, tentaram se redimir, acharam que pedir perdão ia apagar o que fizeram. Um deles, o Zé Preto, se enforcou numa cela de prisão décadas depois, dizendo que não aguentava mais os pesadelos, que via as caras das crianças toda noite. Mas a maioria simplesmente seguiu vivendo, como se nada tivesse acontecido, como se aquelas vidas que tiraram não significassem nada. A Neuza, viúva do Batista, criou os 3 filhos sozinha. Trabalhou de faxineira, de lavadeira, de cozinheira, qualquer coisa para botar comida na mesa. Nunca mais falou do marido. Ensinou os filhos a não fazer pergunta, a não mexer em coisa de gente grande, a abaixar a cabeça e sobreviver. 2 deles cresceram e foram embora de Abaetetuba. Não aguentaram viver na cidade que tinha matado o pai. A filha mais velha ficou, casou, teve filhos, mas nunca perdoou. Até hoje, quando passa em frente à antiga casa do coronel Mendes, cospe no chão. É o único ato de rebeldia que ela se permite. A Socorro, viúva do Sebastião, enlouqueceu. Depois que o marido sumiu, ela ficou esperando, dia após dia, mês após mês, achando que ele ia voltar. Quando finalmente aceitou que não ia voltar, algo quebrou dentro dela. Começou a falar sozinha, a ver o Sebastião em todo canto, a conversar com ele como se estivesse vivo. Os filhos foram criados pelos avós. Ela morreu alguns anos depois, de tristeza, de loucura, de coração partido. No enterro, quase ninguém foi. A cidade tinha vergonha daquela mulher, porque ela lembrava todo mundo da covardia coletiva, do silêncio cúmplice. A terra do Antônio Ferreira foi tomada pelo coronel Mendes 2 semanas depois do massacre. Não teve resistência. As outras famílias de poceiros saíram correndo, abandonaram tudo, foram mendigar vida em outro lugar. O coronel cercou a área, botou gado, plantou capim e transformou aquilo num latifúndio produtivo. Anos depois, vendeu para uma empresa grande por milhões. O sangue de 17 pessoas virou lucro no bolso de um homem que nunca perdeu uma noite de sono por causa do que fez. Que Abaetetuba continuou sendo aquela cidade ribeirinha, com suas casas de madeira, suas ruas de terra, seu rio que corre indiferente. As pessoas continuaram vivendo, trabalhando, criando filhos, mas tinha uma mancha ali, uma marca invisível que não sai. Todo mundo sabia o que tinha acontecido em 1985. Todo mundo conhecia alguém que tinha morrido, ou alguém que tinha visto, ou alguém que tinha ouvido, mas ninguém falava. Virou tabu. Virou aquele assunto que a gente não toca, que fica guardado lá no fundo, que a gente finge que não existe para poder continuar vivendo. Eu conheci essa história porque meu tio morava lá na época. Ele conhecia o Batista, comprava peixe dele toda semana. Conhecia o Antônio de vista, tinha até trabalhado uns dias na terra dele quando era mais jovem. Viu tudo acontecer, viu a cidade se calar, viu a injustiça virar normal. E ele me contou décadas depois, quando eu já era adulto, quando ele estava velho e sentiu que precisava desabafar antes de morrer. Chorou enquanto contava. Disse que se arrependia de não ter feito nada, de não ter denunciado, de não ter resistido. Mas disse também que não sabia se teria feito diferente, porque tinha medo, porque tinha família, porque queria sobreviver. E eu não julgo ele, não julgo ninguém que passou por aquilo. Porque é fácil falar de coragem quando a gente tá longe, quando não é a nossa cabeça que tá em risco. O que aconteceu em Abaetetuba em 1985 não foi exceção, foi regra. Foi o que acontecia em centenas de cidades pelo Brasil afora, principalmente no norte, principalmente no interior. Gente morrendo por terra, por denúncia, por estar no lugar errado na hora errada. Gente sendo massacrada enquanto o Estado fingia que não via, enquanto a polícia ajudava os poderosos, enquanto a justiça era piada. E o pior é que muita coisa não mudou tanto assim, sabe? Ainda hoje tem chacina, ainda tem pistoleiro, ainda tem coronel mandando matar. Talvez não seja tão escancarado, talvez tenha mais gente prestando atenção, mas a estrutura é a mesma. O poder continua matando e os fracos continuam morrendo. O Batista morreu sem saber direito por quê. Morreu porque tinha um irmão que se meteu numa treta. Morreu porque morava numa cidade onde a lei não funcionava. Morreu porque era pobre, porque não tinha quem defendesse, porque sua vida não valia nada para os olhos
filhos de quem mandava. E os filhos dele cresceram sem pai. A mulher virou viúva sem corpo para enterrar. E a história deles virou só mais uma das tantas que a gente ouve e esquece. O Sebastião morreu porque quis subir na vida rápido demais. Porque achou que podia jogar o jogo dos poderosos sem se queimar. Morreu aprendendo da pior forma possível que nesse jogo, quem não é dono das regras sempre perde. E nem teve tempo de se arrepender direito. Nem teve chance de tentar consertar. Foi rápido, foi brutal, foi definitivo. O Antônio morreu porque acreditou que a justiça existia. Porque achou que documento, advogado e denúncia iam proteger ele. Morreu junto com a família inteira. Viu os filhos serem mortos na frente dele, viu a esposa cair e levou isso pro caixão. Morreu sabendo que tinha falhado em proteger quem amava, e não tem morte pior que essa. E as crianças? As crianças morreram só porque existiam, porque estavam ali, porque na lógica doente de quem comanda massacre, criança é testemunha do mesmo jeito. Criança cresce, criança lembra, criança pode contar. Então, melhor eliminar logo, melhor não deixar semente de vingança, melhor apagar a linhagem inteira. É um raciocínio monstruoso, mas era o raciocínio que comandava aquele pedaço de chão em 1985. E quantas outras crianças morreram assim pelo Brasil afora? Quantas foram arrancadas do berço, da cama, dos braços da mãe e tiveram a vida apagada antes mesmo de entender o que era viver? Eu fico pensando, sabe, nas últimas coisas que essas pessoas pensaram. O Batista, naquele barraco escuro com a arma apontada para ele, será que pensou na filha sorrindo quando ele chegava em casa? Será que pensou no cheiro do peixe fresco que era o cheiro da vida dele? Será que pediu para Deus cuidar da família? Ou será que naquele último segundo só teve raiva, só teve revolta, só teve a certeza amarga de que o mundo é injusto e que não tem redenção? O Antônio, vendo os homens invadirem a propriedade, ouvindo os tiros, sabendo que ia perder tudo, será que se arrependeu de ter lutado? Será que pensou que devia ter aceitado a derrota, ter entregue a terra, ter escolhido a sobrevivência em vez da dignidade? Ou será que até o fim manteve a certeza de que tinha feito o certo, de que tinha honrado os antepassados, mesmo que o preço fosse esse? A gente nunca vai saber. Essas respostas morreram com eles. O que sobrou foi o silêncio de uma cidade inteira que engoliu a própria voz, o silêncio dos sobreviventes que aprenderam que falar é perigoso, o silêncio das autoridades que deveriam investigar, mas que preferiram arquivar, o silêncio da imprensa que noticiou de leve, como se fosse só mais uma briga de interior, mais um conflito agrário, mais uma estatística, e no meio desse silêncio todo, as almas dos mortos ficaram gritando, pedindo justiça que nunca veio, pedindo memória que quase se apagou. Mas tem uma coisa que eu aprendi com essa história, meu amigo. Aprendi que a gente não pode deixar esquecer. Porque quando a gente esquece, quando a gente deixa o tempo apagar essas histórias, a gente está permitindo que aconteça de novo. A gente está dizendo para os poderosos de hoje que tá tudo bem, que podem continuar matando, que ninguém vai cobrar, que ninguém vai lembrar. E aí vira ciclo, vira repetição eterna de violência, de impunidade, de sangue derramado na terra que nunca seca de verdade. Anos depois do massacre, umas 3 décadas talvez, um jornalista de fora resolveu investigar o caso. Tinha ouvido falar da história, tinha achado estranho que 17 pessoas tivessem morrido e ninguém tivesse sido punido e resolveu ir atrás. Foi para Abaetetuba, começou a fazer pergunta, tentou achar testemunha. E sabe o que aconteceu? As pessoas fugiam dele, literalmente. Viam ele chegando com um gravador, com um caderninho e atravessavam para outro lado da rua. Ou então davam aquela resposta padrão: não sei de nada, não vi nada, não posso ajudar. O medo tinha criado raiz tão funda que mesmo décadas depois, mesmo com o Coronel Mendes já morto, mesmo com os pistoleiros sumidos, o povo ainda tinha pavor de falar, porque a estrutura continuava. Os filhos do coronel tinham herdado as terras e o poder. Os aliados políticos dele ainda mandavam na região. E todo mundo sabia que cutucar onça com vara curta é pedir para ser devorado. O jornalista conseguiu falar com uma pessoa só. Uma velha que morava sozinha numa casa afastada, que não tinha mais nada a perder, porque já estava perto de morrer mesmo. Ela contou para ele, com a voz trêmula e os olhos cheios d'água, tudo o que tinha visto. Contou dos homens na caminhonete branca. Contou do Batista sendo levado em plena luz do dia. Contou dos tiros que ouviram naquela madrugada do massacre na propriedade do Antônio. Contou do silêncio que caiu sobre a cidade depois, como se Abaetetuba tivesse virado cidade fantasma por dentro, mesmo continuando viva por fora. E no final, ela disse uma coisa que o jornalista nunca esqueceu: moço, a gente vive aqui com os mortos nas costas. Eles não foram enterrados direito, não tiveram despedida, não tiveram justiça. Então eles ficam, sabe? Ficam vagando, pesando, lembrando a gente todo dia da covardia que foi não fazer nada. O jornalista tentou publicar a matéria. Escreveu tudo, colocou o depoimento da velha, juntou o que conseguiu de documentos da época. Mandou para alguns jornais grandes. Todos recusaram. Disseram que era perigoso, que podia
podia dar processo, que não tinha como comprovar, que era melhor deixar quieto. Um editor chegou a dizer: olha, é uma história triste, mas aconteceu faz muito tempo, os envolvidos principais já morreram, não tem interesse público em reabrir isso agora. Interesse público. Como se a memória das vítimas, como se a dignidade dos mortos, como se a verdade não fosse interesse público, como se a gente pudesse simplesmente varrer para debaixo do tapete e fingir que não aconteceu. No final, a matéria saiu num jornal pequeno de circulação regional. Poucas pessoas leram, menos ainda se importaram. A história continuou enterrada, igual aos corpos do Sebastião e do Batista naquele sítio abandonado que já tinha virado pasto. Igual às 17 pessoas da família do Antônio, que foram enterradas em caixões baratos, num enterro coletivo que mais parecia despejo de lixo do que funeral. A cidade continuou fingindo que não sabia, continuou tocando a vida, continuou sendo cúmplice pelo silêncio. E eu fico aqui pensando, contando essa história para vocês, me perguntando se faz diferença, se contar adianta alguma coisa, se alguém vai ouvir e realmente sentir o peso do que aconteceu, ou se vai só ser mais uma história triste que a gente ouve, fica chocado por 5 minutos e esquece no dia seguinte, quando a vida normal volta a chamar atenção. Mas eu conto mesmo assim. Sabe por quê? Porque eu preciso acreditar que faz diferença. Preciso acreditar que cada pessoa que ouve, que sente, que se revolta, é uma pessoa a mais que não vai deixar isso acontecer de novo. É uma pessoa que vai prestar atenção quando ver injustiça, que vai falar quando deveria falar, que vai resistir quando deveria resistir. O Batista não pôde resistir. O Sebastião não pôde se redimir. O Antônio não pôde proteger a família. Mas a gente pode honrar eles não esquecendo. Pode honrar contando, lembrando, mantendo viva a memória. Porque memória é a única forma de justiça que a gente ainda pode dar para quem não teve justiça em vida. É pouco, eu sei. É insuficiente. Não devolve a vida de ninguém, não consola viúva nem órfão. Mas é o que tem, é o que resta. Então, quando você passar por Abaetetuba, se um dia passar, olhe para as ruas de terra, para o rio que corre manso, para as caras cansadas do povo que trabalha sol a sol. E lembre que debaixo daquela aparência pacata de cidade do interior tem sangue, tem história não contada, tem gente que morreu sem deixar rastro oficial, mas que deixou marca na alma de quem ficou. E respeite isso, não esqueça, porque esquecer é matar de novo. A última coisa que eu queria contar é sobre um dos netos do Antônio Ferreira que sobreviveu. Não estava na propriedade na noite do massacre porque tinha ido dormir na casa de um primo na cidade. Quando acordou e soube do que tinha acontecido, tentou voltar correndo, mas a polícia já tinha isolado a área. Ele viu de longe os corpos sendo retirados. Viu o avô sendo colocado no rabecão da funerária. Viu a avó, os tios, os primos, todos embrulhados em lençol sujo de sangue. E alguma coisa quebrou dentro dele naquele dia. Ele tinha 15 anos. Esse menino cresceu com sede de vingança. Passou anos planejando, esperando a hora certa. Tentou achar os assassinos, tentou juntar provas, tentou alguma forma de fazer justiça, mas nunca conseguiu. Os pistoleiros tinham sumido, o coronel tinha morrido e ninguém queria falar. Então ele ficou com aquela raiva entalada na garganta, aquele peso de ter sobrevivido quando todos os outros morreram, aquela culpa absurda de quem não estava lá para morrer junto. Virou um homem amargurado, violento, que batia na mulher, que bebia demais, que não conseguia segurar emprego. A chacina tinha matado a família dele, mas também tinha matado ele por dentro. Ele era um morto que ainda respirava. Um dia, já velho, bêbado num bar vagabundo na periferia de Belém, onde tinha ido parar depois de anos vagando, ele começou a contar a história para um estranho do lado. Contou tudo, choramingando, com a língua enrolada de cachaça. O estranho ouviu em silêncio e no final disse: "E você nunca fez nada? Nunca foi atrás de vingança?" O velho balançou a cabeça com os olhos vermelhos. "Tentei. Mas vingança é para filme, rapaz. Na vida real, a gente só engole a derrota e morre devagar por dentro. É isso que a impunidade faz. Não mata só quem levou o tiro, mata todo mundo que fica." Ele morreu pouco tempo depois. Cirrose, solidão, desistência. Não teve ninguém no enterro. Foi jogado numa cova rasa de cemitério público, sem nome na cruz, sem flor, sem nada. Mais um morto da chacina de Abaetetuba. Só que esse demorou décadas para cair. E com ele morreu também a última testemunha direta, o último elo vivo com aquela tragédia de 1985. Agora só sobrou história, só sobrou relato de segunda mão, só sobrou memória desbotada que vai sumindo conforme o tempo passa. E é por isso que eu tô contando aqui, agora, para vocês. Porque se eu não contar, se a gente não registrar, se a gente não fizer questão de lembrar, daqui a mais uns anos não vai restar nada. Vai ser como se nunca tivesse acontecido. Vai ser como se aquelas vidas não tivessem valido nada. E aí os assassinos, mesmo mortos, terão vencido completamente. Terão não só matado os corpos, mas também apagado a memória. E isso eu não posso permitir. Isso a gente não pode permitir. Então fica aqui o registro. Fica a história do Batista, vendedor de peixe honesto
honesto que morreu por ter o irmão errado. Fica a história do Sebastião que quis subir na vida e acabou descendo para a cova. Fica a história do Antônio Ferreira e sua família, 17 pessoas massacradas porque ousaram resistir, porque acreditaram em justiça, porque não abaixaram a cabeça. Fica a história de Abaetetuba em 1985, cidade que se calou e que até hoje carrega o peso desse silêncio. E fica também uma lição amarga, mas necessária. Num país onde a justiça não alcança todo mundo igual, onde o poder compra a impunidade, onde a vida do pobre vale menos que a terra que ele pisa, as tragédias vão continuar. Vão mudar de nome, de lugar, de época, mas a estrutura vai ser a mesma. E enquanto a gente não mudar essa estrutura, enquanto a gente não exigir justiça de verdade, enquanto a gente não der valor para a vida de todo ser humano, independente de quanto dinheiro ele tem ou de quem ele conhece, vamos continuar contando histórias como essa. Histórias de sangue, de silêncio, de impunidade. E aí eu pergunto para você que está ouvindo, você vai fazer parte do silêncio ou vai fazer parte da memória? Vai fingir que não ouviu, que não sabe, que não é problema seu? Ou vai carregar essa história, vai contar para os outros, vai manter viva a lembrança de que aqui nessa terra morreram pessoas que mereciam viver? A escolha é sua. Mas lembra, silêncio também é escolha e silêncio também mata. Deixa teu like nesse vídeo se essa história te impactou, se sentiu o peso do que aconteceu em Abaetetuba e se inscreve no canal para continuar ouvindo histórias que precisam ser contadas, histórias que não estão nos livros oficiais, mas que estão escritas no sangue da nossa terra. Porque a história verdadeira não é só aquela bonita que ensinam na escola. É também essa, a história feia, dolorida, injusta, mas real. E real merece ser lembrado. O sol continua nascendo em Abaetetuba todo dia. O rio continua correndo. As pessoas continuam vivendo, trabalhando, amando, sonhando. A vida teimosa continua, porque é isso que vida faz. Mas se você prestar atenção, se você olhar além da superfície, vai ver as marcas, vai ver a tristeza nos olhos dos velhos que viveram aquela época, vai ver o medo ainda presente na hora de falar de certos assuntos, vai ver os espaços vazios onde deveriam estar pessoas que foram arrancadas violentamente. As feridas cicatrizaram, mas a cicatriz está lá, feia, dolorida, permanente. E talvez seja isso que mais dói nessa história toda. Não é só a violência, não é só a injustiça, não é só a impunidade, é a normalidade que veio depois, é a vida que continuou como se nada tivesse acontecido, é a capacidade que a gente tem de conviver com horror, de digerir tragédia, de seguir em frente pisando por cima dos mortos. Isso é o mais assustador. Isso é o que mostra que o problema não é só um Coronel Mendes, não é só um Mário cego. O problema é a sociedade inteira que permite, que aceita, que esquece. Então não esquece, tá? Não deixa essa história virar só mais uma que você ouviu e passou. Deixa ela grudar em você, deixa ela incomodar, deixa ela te tirar do conforto. Porque é esse incômodo que faz a gente querer mudança. É essa revolta que faz a gente não aceitar que as coisas são assim e pronto. É essa memória viva que faz diferença entre repetir os erros do passado ou finalmente aprender com eles. Abaetetuba, 1985. Chacina que matou 17 pessoas oficialmente, mas que na verdade matou muito mais quando a gente conta o Batista, o Sebastião e todas as outras vítimas indiretas que essa violência gerou. Chacina que nunca foi resolvida, nunca foi punida, nunca foi realmente reconhecida, mas que aconteceu, que é real, que merece ser lembrada. E se você chegou até aqui, até o final dessa história longa e dolorida, obrigado. Obrigado por ter dado ouvido aos mortos. Obrigado por não ter desligado na metade. Obrigado por ter carregado comigo esse peso até o fim. Agora você também é guardião dessa memória. Você também carrega um pedacinho da responsabilidade de não deixar esquecer. E quem sabe, se mais gente fizer isso, se mais gente se recusar a esquecer, a história mude. Quem sabe a justiça, mesmo que tardia, ainda alcance os vivos que continuam fazendo o que o Coronel Mendes fazia. Quem sabe a gente consiga construir um país onde histórias como essa não precisem mais ser contadas porque não vão mais acontecer. É nisso que eu quero acreditar. É por isso que eu conto e é por isso que você precisa lembrar. Descansa em paz, Batista. Descansa em paz, Sebastião. Descansem em paz, Antônio Ferreira e toda a sua família. Descansem todos que morreram em Abaetetuba naquele ano maldito de 1985. A justiça dos homens não chegou para vocês, mas a memória chegou. E enquanto houver quem lembre, vocês não estarão completamente mortos. Estarão vivos nas palavras, nas histórias, no coração de quem se recusa a esquecer. E que Abaetetuba um dia consiga olhar para esse passado sem medo, sem vergonha e dizer: aconteceu, foi horrível, mas a gente não vai deixar acontecer de novo. Esse seria o verdadeiro descanso para os mortos. Essa seria a verdadeira redenção para a cidade. Mas até lá, a gente carrega o peso, carrega a história, carrega a dor. Porque é o mínimo que a gente pode fazer
por quem não teve escolha, por quem teve a vida roubada, por quem virou silêncio à força. Abaetetuba, 1985. Não esquece, nunca esquece.